Sabe, tem coisa na vida que a gente sente antes de ver. Coração de mulher não falha. E eu, mesmo sendo velha, mesmo sendo simples e com pouco estudo, nunca fui burra. Sempre tive um sexto sentido forte. Mas naquela época, eu escolhi fechar os olhos. Talvez por medo, talvez por vergonha, ou talvez porque dói demais aceitar que quem a gente ama é capaz de trair. Meu nome é Cida. Tenho 68 anos. Já fui costureira, lavadeira, cozinheira de escola. Hoje vivo com minha aposentadoria e uns bicos que ainda faço para me distrair. Casei 2 vezes na vida. O primeiro marido, Deus levou cedo demais. O segundo, eu achava que era presente, um homem quieto, trabalhador, do tipo que não dava problema, chamava-se Antônio. A gente morava numa casinha simples, no interior da Bahia, daquelas com chão vermelho e cheiro de café no pano. Nosso casamento já não era aquele fogo todo, mas tinha respeito. Pelo menos eu achava que tinha. A gente dividia a vida, as contas, os sonhos e o silêncio também. Porque com o tempo, ele foi ficando mais calado. Mas as palavras dele começaram a sumir e os olhos também. Olhava para mim como se eu fosse só parte da mobília da casa. Eu tentava puxar a conversa, fazer agrado, mas ele sempre arrumava um jeito de escapar. Foi nesse tempo que minha irmã mais nova, a Rosa, apareceu precisando de ajuda. Tinha sido largada pelo marido, chegou com 2 sacolas e cara de coitada. E como eu nunca virei as costas para a família, abri minha casa para ela, a gente sempre teve uma relação difícil. Desde menina, Rosa era mais vaidosa, mais falante, daquelas que gostava de se exibir, mas era sangue do meu sangue. E sangue a gente acolhe, mesmo sabendo que pode sujar nossas mãos depois. Nos primeiros dias, ela ajudava nas coisas de casa, conversava comigo, dizia que eu era um exemplo de mulher forte, mas não demorou muito para ela mudar. Começou a rir alto demais das piadas do Antônio, a se arrumar até para ir na padaria. Passava perfume para ficar na sala. Eu achava estranho, mas ficava quieta, porque mulher velha também tem medo de ser chamada de louca e de ciumenta. Então ninguém leva a sério, mas eu via, eu sentia o jeito que ela olhava para ele, o jeito que ele olhava para ela, e aquilo me feria. Era como levar picada de formiga todo dia, pequeno, mas constante, e a dor ia se juntando, virando um nó na garganta que não descia. Eu fingia que estava tudo bem, servia o almoço sorrindo, lavava a roupa deles como se fosse minha, e escutava os risos vindo do outro cômodo, como se fossem socos no meu peito. Teve uma vez que entrei no quarto sem bater, e encontrei os 2 rindo baixinho, olhando o celular juntos. Na hora, eles se afastaram rápido, disseram que era um vídeo engraçado. Eu sorri, mas por dentro, eu morri mais um pouco, e a vontade que eu tinha era de sumir, ou fazer eles sumirem. Comecei a acordar de madrugada, suada, com o coração desesperado. Tive dor no peito, perdi o sono, perdi o gosto pela comida, passei a conversar sozinha. E em todo canto da casa, parecia que tinha um fantasma. O fantasma da desconfiança. Ou pior, porque ele sussurra no ouvido da gente o tempo todo. Você está sendo feita de trouxa. Só que eu ainda não tinha certeza. E mulher ferida sem prova vira alvo fácil de humilhação. Então eu calei, mas passei a observar, mais do que antes. Passei a contar os minutos que eles ficavam sozinhos. Os cochichos, os olhares cruzados. Eu comecei a escrever tudo num caderninho escondido, dentro da gaveta de roupa de cama. Anotava a data, a hora, o que vi. Me sentia espiã da minha própria casa. E aquilo doía mais do que qualquer traição. Porque eu estava sendo obrigada a duvidar das 2 pessoas que eu mais confiei. Um dia, sentei na beirada da cama, olhando a parede vazia, e falei em voz alta: se for verdade, se ele tiver me traindo com ela, eu não vou gritar. E vou fazer barraco. Eu vou mostrar para eles do que uma mulher velha é capaz. E foi ali que nasceu minha força. No meio da dor, no fundo do poço. E se você já passou por algo assim, se sentiu ignorada dentro da sua própria casa, sabe exatamente o que é essa dor que eu tô falando. Mas calma, porque o que vem depois vai fazer até o coração
mas calejado sentir orgulho de mim. Os dias foram passando devagar, como se o tempo tivesse preguiça de me levar para longe daquela dor. Eu acordava, fazia café, varria o quintal, preparava o almoço e tudo no automático. O corpo trabalhava, mas a alma já estava cansada. Era como se eu estivesse vivendo num mundo onde todo mundo sorria menos eu. A Rosa andava cada vez mais solta, dentro da minha casa. Usava minhas roupas, pegava meus batons e dizia que era só para matar a saudade do tempo de menina. Mas eu sabia que era mais que isso. Ela queria se sentir no meu lugar. E talvez, eu flagrei ela uma vez sentada no colo do Antônio, rindo, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eles disseram que estavam brincando, que era só coisa de cunhado e cunhada. Mas que tipo de brincadeira é essa entre dois adultos? Aquilo me corroeu por dentro. Mas eu continuei fingindo, porque minha vingança ainda estava sendo costurada, ponto por ponto, igual aqueles panos que eu bordava quando era nova. E o Antônio virou outro homem. Já não me chamava de minha velha como antes. Nem me perguntava das dores da coluna. Dormia cada vez mais virado pro lado. Chegava com um cheiro de perfume, que não era meu. Dizia que era do ônibus, do mercado, do povo da rua. Mas eu sabia, eu sempre soube. Mulher sente essas coisas na pele. É como arrepio sem vento. Teve um dia que ele esqueceu o celular em cima da mesa. Foi a única vez que tive coragem de tocar Mostromendo. Cork, botando forte, mas não achei nada. Ou ele apagava tudo, ou era esperto demais. Eu não sabia lidar com essas tecnologias, e isso me deixava mais fraca ainda. Era como lutar contra um inimigo invisível. A Rosa fazia questão de se mostrar. Andava de camisola fina pela casa, ajeitava o decote na frente dele, cruzava as pernas. Devagar, era uma provocação silenciosa, e eu fingia que não via. Mas cada gesto dela era uma punhalada no meu peito. A minha casa, que sempre foi lugar de paz, virou um campo de guerra, e eu era a única que lutava calada. Eu me peguei chorando escondida no banheiro, baixinho, para ninguém ouvir, só eu e Deus. E foi ali que eu fiz uma oração. Não, peraí, ele tirar eles da minha vida, pedir força, sabedoria e uma chance de me levantar sem baixar o nível, porque eu não queria sujar minhas mãos. Eu queria me levantar com dignidade, mostrar para eles que mulher traída não é mulher derrotada. Passei a cuidar mais de mim, lavei o cabelo com carinho, usei o melhor vestido para ir na feira. Passei até batom, mesmo sem ter ninguém me esperando. E sabe o que foi mais estranho? Eu comecei a me ver, de novo, a mulher que eu era antes da dor, antes da traição, antes da desconfiança. Um dia, Rosa perguntou se eu ia a algum lugar. Respondi que não, que só queria me sentir bonita para mim. Ela riu, daquele jeito debochado, mas eu não me abalei. Porque por dentro, eu já estava preparando o que viria, meu caderninho já estava cheio de anotações, datas, detalhes, tudo era o diário da minha dor, mas também era o mapa da minha virada. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde ia ter certeza I ia te provar. E nesse dia eu não ia mais precisar fingir. E se você está me ouvindo agora, está passando por algo parecido, saiba, não tem idade certa para ser traída, e muito menos para reagir. A dor não escolhe quem vai visitar, mas a resposta, essa sim, é você quem dá. E a minha estava vindo calma, mas certeira. Aquela semana foi diferente. Sabe, o ar da casa parece mais pesado, o cheiro do café não tem mais graça, o som da panela de pressão irrita, até o latido do cachorro parece mais triste. Eu acordava com o peito apertado e dormia com os olhos cansados de tanto fingir. Fingir que não via, fingir que não doía, fingir que era forte o tempo todo. Rosa estava cada vez mais abusada, entrava e saía da minha casa como se fosse dela. Usava meus perfumes, até minha toalha de banho eu vi uma vez estendida no quarto dela. E o Antônio já não fazia nem questão de disfarçar. Sentava no sofá do lado dela, ria alto e inventava desculpa para sair junto. Disse que ia ajudar ela com um documento na prefeitura. Fiquei ali, olhando pela janela, com o pano de prato na mão e um nó na garganta. Naquela tarde,
Resolvi não cozinhar. Fiz só um café, preto forte do jeito que eu gostava. Me sentei no canto da cozinha, em silêncio, e ali, olhando a fumaça subindo da caneca, eu decidi, a próxima vez que eu visse algo, eu não ia mais fingir. 2 dias depois, a chance apareceu. Era uma sexta-feira. Eu tinha consulta marcada no posto de saúde. Cheguei lá, peguei a ficha, mas o médico faltou. Voltei mais e cedo, entrei em casa pelo portãozinho dos fundos, em silêncio. Não sei porquê, mas meu coração já sabia. Senti um arrepio nas costas, um aviso. Subi devagar os 3 degraus, que levavam até o corredor. O quarto, que era meu, tinha a porta encostada. Ouvi risadas abafadas, gemidos. Meu mundo parou. Cada passo meu foi como carregar uma tonelada. Empurrei a porta devagar. E ali, na minha cama, debaixo do meu lençol florido, estavam os dois, nos rindo, se tocando como se fossem um casal apaixonado. Eu congelei. A cena queimou minha alma. Meus olhos marejaram, mas nenhuma lágrima caiu. Eles me olharam, assustados. A rosa cobriu os seios. O Antônio puxou o lençol até a barriga. Ficaram mudos, esperando escândalo, esperando grito. Mas eu só disse: fiquem à vontade, a vergonha não é minha. E virei as costas. Fui pro sofá, sentei e fiquei ali, ouvindo o silêncio deles no quarto. Eles não saíram, não pediram desculpa, não vieram atrás de mim. Acho que nem sabiam o que fazer. E sabe de uma coisa, eu também não sabia. Eu só queria sumir, ou esquecer, ou acordar e descobrir que tudo era um pesadelo. Mas não era, era real. A traição mais cruel que eu poderia imaginar. Não de uma estranha, não de uma amante qualquer, mas da minha própria irmã e do homem que eu acolhi dentro da minha vida, dentro do meu peito. Naquela noite, eu dormi com a barriga vazia, o estômago revirado, a alma quebrada, mas o coração já começava a juntar os pedaços, porque ali nasceu uma nova Cida, a Cida que não ia mais calar, que não ia mais aceitar migalha, que ia transformar a dor em força. Peguei meu caderninho, anotei a data, o horário e a frase que saiu da minha boca naquele quarto: pork to. Aquilo ia ter volta, mas não do jeito que eles imaginavam, não com briga, não com escândalo, ia ser com calma, com inteligência, com dignidade. E se você já foi traída, se já viu com seus próprios olhos o amor virar veneno, você sabe o gosto amargo que eu senti naquele dia, mas também sabe, é na hora da queda que a gente aprende a levantar diferente. E eu ia levantar. Se ia, depois daquele dia, eu não chorei mais, não porque a dor passou, mas porque a lágrima seca quando a gente cansa de sofrer. Eu não era mais a mesma. Algo dentro de mim tinha mudado. Era como se uma chama acendesse devagar, só que diferente do fogo da raiva. Era um fogo calmo, firme, daqueles que queimam por dentro, mas que não fazem barulho. Eles seguiram fingindo que nada tinha acontecido. O Antônio me dava bom dia com a cara mais lavada do mundo. Rosa continuava andando de camisola pela casa, sorrindo como se fosse dona do pedaço. E eu respondia. Dava café, colocava comida na mesa, lavava a louça, mas por dentro, eu já não era mais a esposa traída. Eu era a mulher que estava se preparando. Eu sabia que se eu explodisse ali, naquele momento, ia virar motivo de piada. Iam dizer que eu tava louca, que tava inventando, e eu não ia dar esse gosto pra ninguém. Eu queria fazer do jeito certo. Queria que eles sentissem vergonha, não só pelo que fizeram, mas pelo que perderam. Comecei a acordar mais cedo, ia pra feira sozinha, caminhava pela praça, sentava nos bancos, só para ver gente, só para me lembrar que o mundo era maior do que aquela casa sufocada. Um dia, vi uma senhora da minha idade vendendo bolo de pote. Sentei do lado dela, puxei conversa. O nome dela era Dona Lourdes. Viúva, batalhadora, cheia de história para contar. Me tratou com carinho, como se me conhecesse há anos. Foi ali que eu percebi que ainda existia espaço para mim nesse mundo, que eu não precisava ficar presa a 2 traidores. Na semana seguinte, pedi ajuda para ela. Queria aprender a fazer aqueles bolos, ela topou na hora. Me ensinou com paciência. Comecei a fazer em casa,
usando os potes de vidro que guardava. Fazia tempo. Levei uns para a vizinha, outros para o salão da Marlene, e quando vi, já estava vendendo 3 por dia. Pouco, mas era meu. Meu dinheiro. Minha vitória. Enquanto isso, o Antônio começou a estranhar. Perguntava por que eu saía tanto. Dizia que eu estava sumida, que estava diferente. Eu só sorria. Respondia com calma. E por dentro, estava risada, porque agora era ele que estava inseguro. Rosa começou a me observar mais também. Um dia, me perguntou se eu estava saindo com alguém. Eu quase gargalhei. Mal sabiam eles que meu novo amor era a minha liberdade. Amen, rapaz. A mulher que eu estava reencontrando depois de anos apagada. À noite, escrevia no meu caderninho. Escrevia como eu me sentia. Escrevia o que eles falavam, o que faziam, os passos errados que continuavam dando. Era como montar um quebra-cabeça. Eu tinha paciência. Tava cozinhando a minha vingança em fogo brando. Ia servir ela fria, mas bem temperada. Passei a usar batom. Cortei o cabelo. Comprei uma blusa nova com o dinheiro dos bolos. Coisa simples, mas que me deixou com um peito. Me olhei no espelho e pela primeira vez em muito tempo, gostei do que vi. Não a aparência, mas a força, a firmeza no olhar, o brilho que estava voltando. Teve um dia que fui chamada para dar uma palavrinha numa roda de mulheres da igreja. Um pedaço da minha história, sem nomes, só sentimentos. Falei da dor da traição, do abandono, da solidão. Teve mulher que chorou, teve mulher que me abraçou. E ali eu entendi. Eu não estava sozinha. E o que eu estava vivendo não era só meu. Era de muitas. Voltei para casa naquela noite com um peso a menos. Eu já não carregava só mágoa. Eu carregava propósito. E isso muda tudo. E se você aí, do outro lado, já foi traída, diminuída, esquecida, eu quero te dizer, começa por você. Não espera eles se arrependerem. Se olha no espelho e lembra quem você é. Porque quando a gente se encontra, ninguém mais consegue apagar. E eu tava pronta, não para brigar, mas para mostrar que mulher velha, quando se levanta, arrasta tudo que não presta pelo caminho. As semanas foram passando. O cheiro da dor ainda morava dentro de mim, mas já não mandava mais em tudo. Era como uma cicatriz fresca. Doía quando tocava, mas estava ali para me lembrar que eu sobrevivi. E mais que isso, que eu estava mudando. Continuei com meus bolos. Uns dias vendia pouco, outros dias vendia mais do que eu dava conta. O importante não era o dinheiro, era o gosto de fazer algo por mim. Algo que não dependia de homem nenhum, nem de irmã ingrata. Comecei a ser reconhecida na rua. Gente que nunca tinha olhado na minha cara agora sorria. Perguntava do recheio. Fazia encomenda. Até a moça da farmácia disse que queria aprender comigo. E aquilo me enchia de um tipo de alegria que fazia tempo que eu não sentia. Não era vaidade, era reconhecimento. Era como se o mundo tivesse dizendo: você ainda existe, Cida. Em casa, o clima estava mais silencioso do que nunca. Mas não era paz. Era tensão. O Antônio tentava puxar a conversa de vez em quando. Dizia que eu estava diferente, que parecia até mais nova. Eu fingia que não entendia. Respondia com um sorriso seco e seguia meu caminho. Rosa, por outro lado, começou a ficar desconfiada. Um dia, me perguntou direto se eu estava saindo com outro homem. Eu respondi do meu jeito: tô saindo sim. Comigo, coisa que eu devia ter feito faz tempo. Ela riu, mas o olhar dela era de raiva, talvez da medo. Porque mulher que muda assusta. Ainda mais quando é uma mulher que eles achavam que ia se calar para sempre. Eu já não dormia chorando. Dormia calm. Planos. Comecei a pensar em como eu ia virar aquele jogo. Não com escândalo, não com barraco, mas com inteligência, com calma e com a mesma frieza que eles usaram para me trair debaixo do meu teto. Uma ideia começou a crescer dentro de mim. Ia ser no aniversário do Antônio. Ele gostava de fazer festinha em casa, chamar os amigos da oficina, uns parentes distantes, tomar cerveja e comer churrasquinho. Rosa sempre se oferecia para organizar tudo, mas naquele ano, eu falei que ia cuidar sozinha. Esse ano deixa comigo. E Yudi, quero fazer uma surpresa.
e comecei a preparar tudo em segredo. Convidei vizinhos, alguns amigos antigos, até parentes dele que eu sabia que não gostavam muito da Rosa. Fiz tudo do meu jeito, com capricho, com calma, com sangue nos olhos e dignidade no coração. Durante aquele mês, continuei sorrindo, continuei servindo o café, continuei fingindo que nada tinha acontecido, mas por dentro, cada detalhe daquela festa era um tijolo no muro que eu estava construindo para me proteger e para enterrar de vez o que eles tinham feito comigo. Enquanto Iso escrevia tudo, tinha um caderno novo só com os sentimentos do que estava vivendo. Era como se eu estivesse costurando minha alma de novo, ponto por ponto. E escrevendo ali, eu me lembrava da menina que fui, da mulher que me tornei e da senhora que não ia mais aceitar ser tratada como lixo por ninguém. Um dia antes da festa, olhei para mim no espelho, vesti o vestido azul florido que eu tinha guardado para um momento especial, prendi o cabelo com uma florzinha de tecido que eu mesma fiz. Passei batom vermelho e me olhei. Pela primeira vez em muitos anos, me achei bonita, não pela roupa, mas pelo que eu via no fundo dos olhos, coragem. E é isso que ninguém esperava. Nem o Antônio, nem a Rosa. Eles estavam prontos para continuar rindo de mim. Mas o que vinha aí ia mudar tudo, para sempre. Porque quando uma mulher ferida decide não sangrar mais, ela vira tempestade. E a minha estava chegando, o dia da festa. Chegou. Acordei cedo, antes mesmo do galo cantar, eu já estava na cozinha, preparando o tempero da carne, ajeitando as travessas, separando os copos de plástico. Fiz tudo como se fosse a esposa mais dedicada do mundo. E ninguém desconfiou de nada. Antônio estava animado, andava pela casa sorridente, chamando os vizinhos, preparando a churrasqueira. Rosa vestiu um vestido apertado, se maquiou toda e ficou desfilando para lá e para cá, como se fosse a dona da casa. A imagem era tão irônica que dava vontade de rir, mas eu me segurei, porque o que eu tinha preparado ia fazer até o riso deles sumir da cara. O povo começou a chegar por volta das 4 da tarde. Vizinhos, amigos da oficina, parentes distantes. A maioria não sabia do que estava para acontecer. Só uma amiga minha, menos a dona Lourdes, sabia. Ela segurava minha mão por baixo da mesa, como se dissesse: vai, Cida, mostra quem você é. A festa correu normal no começo. Música baixa, cheiro de carne assando, copos se enchendo. Antônio estava no centro, contando piada, rindo alto. Rosa não saía de perto dele. A cena era nojenta. Mas ali na frente de todo mundo, eles continuavam fingindo, como sempre fizeram. Quando o relógio marcou 6:30, pé de silêncio, bati a colher na lateral do copo e pedi atenção. Gente, posso falar um pouquinho? Só quero agradecer a presença de vocês e compartilhar uma palavrinha que tá entalada aqui dentro faz tempo. O povo foi se calando. Alguns acharam que eu ia fazer homenagem. Outros esperavam alguma história engraçada. Antônio ficou com cara de tacho. Rosa cruzou os braços. Mas eu não tremi. Tirei do bolso uma folha dobrada. Era minha carta. Respirei fundo e li. Durante anos, fui esposa dedicada. Cuidei da casa, do marido, da família. Recebi silêncio, desprezo e a pior traição que uma mulher pode viver. Mas não foi de uma estranha. Foi da minha irmã e do homem que dormia na minha cama. As primeiras reações foram de choque. Coletivo saiu da boca de um vai, Rosa. Antônio apertou os olhos, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Mas eu continuei. Essa festa, que muitos pensaram ser de aniversário, é um encerramento. É o fim de um ciclo. Hoje, eu enterro o papel de trouxa que por muito tempo vesti com vergonha. E assumo a mulher que me tornei, a mulher que acordou, que viu, que entendeu e que decidiu não aceitar mais nada menos do que respeito. Ninguém se mexia, nem respirava alto. Eu senti o poder das minhas palavras, não como vingança barata, mas como libertação, como grito de dignidade. A partir de hoje, esse homem não pisa mais na minha casa. Essa mulher, que compartilhou meu sangue, também não. Eu vou viver sozinha, se for preciso. Mas não divido mais o teto com quem sujou meu nome, minha honra e meu coração. Fechei o papel,
Olhei para eles, os dois do pé, sem conseguir dizer uma palavra. Tá dado o recado. E quem quiser carne, está na mesa. Mas a vergonha, essa vai ficar com eles. Virei de costas e fui para dentro. Deixei a porta aberta. Opa, cochichava. Alguns tentaram disfarçar. Outros aplaudiram. Dona Lourdes veio me abraçar, com os olhos marejados. Você é gigante. Cida menos, ela disse. E pela primeira vez, eu acreditei. Naquela noite, dormi sozinha. Mas dormi em paz. Pela vez em muitos anos, meu travesseiro não foi molhado por lágrimas. E sim embalado por alívio. Se você aí do outro lado, já teve vontade de gritar, mas calou, para não passar vergonha. Saiba que a vergonha é deles, de quem pisa no coração dos outros, achando que nunca vai ter volta. Mas tem. E quando vem, vem bonito. No dia seguinte da festa, o silêncio era outro. Não era mais aquele silêncio de dor do rio Milraco. Era um silêncio de alívio. Bom. Como se alguém tivesse aberto as janelas da minha alma para deixar o ar pesado sair de vez. O Antônio dormiu fora, ou melhor, sumiu. Pegou umas roupas, saiu na calada da noite, nem se despediu. A Rosa ficou trancada no quarto. Quando eu acordei, ela ainda estava lá dentro. Eu fui para a cozinha, fiz meu café como sempre, mas dessa vez coloquei 2 xícaras, uma para mim, outra para minha coragem. Peguei a sacola de pano que uso para feira e fui até o quarto dela. Bora na porta. Sem pressa, Rosa. Já deu, né? Ela abriu, os olhos inchados, cabelo bagunçado. Não era mais a mesma mulher que desfilava de salto pela casa. Era uma mulher derrotada. Mas mesmo assim, eu não tive pena. Suas coisas já estão separadas. Tem pão na sacola? Leva contigo. Ela não falou nada, só ficou me olhando, como se não acreditasse. Você me destruiu por dentro, Rosa, mas agora eu estou me reconstruindo e você não faz mais parte da minha vida. Ela saiu da casa sem fazer escândalo, sem pedir perdão. Acho que sabia que nenhuma palavra ia limpar o que ela fez. O olhar dela foi o mesmo de quando a gente era criança e ela sabia que tinha passado do limite. Mas agora, eu não era mais a irmã mais velha que passava a mão por cima. Eu era a mulher que tinha escolhido o próprio respeito. Assim que ela saiu, eu tranquei a porta. Tirei a chave da bolsa, desci até a cidade e fui no chaveiro. Mandei trocar todas as fechaduras. Quando voltei, a casa era só minha. Pela vez em muitos anos eu sentia que aquele lar, aquele chão batido, aquela parede manchada, tudo ali era meu, e só meu. No fim da tarde, fui até o quartinho do fundo, onde o Antônio guardava as ferramentas. Separei tudo que era dele, coloquei num saco preto, joguei no portão da frente. Sem bilhete, sem briga, sem explicação. Isso ou silêncio. Um silêncio que falava mais que 1000 palavrões. Na semana seguinte ele apareceu, bateu no portão. Eu vi pela cortina, mas não fui atender. Ele ficou ali por alguns minutos. Foi embora. No outro dia, voltou. Dessa vez, gritou meu nome. Cida, eu errei, Cida. A gente pode conversar? Eu abri a janela. Olhei nos olhos dele e respondi do jeito mais calmo do mundo. Pode, mas com Deus, porque comigo Voca converso. Demais quando mentiu, feche a cortina, nunca mais abri. O povo do bairro começou a me olhar diferente. Teve quem cochichou, teve quem aplaudiu. Mas o que importava é que dentro de mim, eu tava fã. Pela primeira vez, eu sentia que não devia nada a ninguém, que a minha história era minha e que eu tinha escrito um capítulo com coragem, com dor sim, mas com dignidade. Voltei a andar mais leve, o rosto foi ganhando brilho, o peito, espaço, o travesseiro, perfume e o coração, liberdade. E se você já teve medo de ficar sozinha, deixa eu te contar uma coisa. Não tem solidão pior do que dormir do lado de quem não. Solidão boa é aquela que dá paz. E foi com essa paz que eu comecei, enfim, a viver de novo. Depois que a porta foi trancada e as vozes sumiram da casa, parecia que eu tinha voltado a respirar. Não era só a ausência deles, era a presença de mim mesma que estava voltando aos poucos. E era estranho no começo, sabe? A gente se acostuma tanto a viver para os outros.
que quando a gente começa a viver para si, até se estranha com o próprio reflexo. Os dias passaram mais leves. Meus bolos estavam vendendo bem. Eu acordava com vontade de levantar. A casa que antes era um lugar de lembrança amarga, agora era minha casinha de paz. Eu pintava as paredes aos poucos, plantava flor no quintal, botava música baixinha na vitrola que ganhei do meu pai. E aí, um dia, me convidaram para participar de um grupo de mulheres no centro comunitário. Fui, com medo, mas fui. Sentamos em círculo, umas 10 senhoras, cada uma carregando suas marcas, suas dores, seus silêncios. E quando me deram a palavra, eu abri o coração. Contei tudo. Sam Bergna, Sam, com a voz firme e o olhar molhado, eu fui traída pela minha irmã e pelo meu marido. Mas hoje, eu agradeço, porque foi essa facada que me acordou da vida que eu estava empurrando com a barriga. Teve mulher que chorou, teve mulher que levantou e me abraçou. Teve uma que disse: Cida, você falou o que eu nunca tive coragem de dizer. E foi ali que eu entendi que minha história podia ser remédio, que minha dor podia virar cura para os outros. E isso me deu uma força que nem sei explicar. Parecia que quanto mais eu contava, mais eu me libertava. E mais eu lembrava da mulher que eu era antes de ser esquecida. Começamos a nos reunir toda semana, às vezes só para conversar, outras vezes para aprender receita nova, costura, ou só dividir silêncio. Silêncio de mulher entende, silêncio de quem já perdeu tudo e mesmo assim continuou de pé. Eu virei referência sem querer. Me chamavam de a Cida Forte, a Cida que não se calou, a Cida que virou o jogo. E eu sorria, porque no fundo eu não me sentia especial, me sentia sobrevivente. E isso já era mais do que eu imaginava que seria. Teve um dia que uma vizinha chegou na minha porta com o olho roxo, me olhou e disse: preciso de ajuda. Só você pode me entender. E eu entendi. Abri a porta. E o coração. Porkmore, machucada, não julga, só acolhe. Aos poucos, fui ganhando uma nova missão. Sem querer, mas de coração. E o vazio que a traição deixou foi se enchendo de propósito. Um propósito que não estava no diploma, nem em diploma nenhum. Estava na vida, na vivência, na casca dura que o tempo e a dor me deram. E olha, não é que eu fiquei rica, mas fiquei viva, que é mais raro, que é mais bonito. E se você já achou que a sua história tinha acabado, escuta o que eu vou te dizer. Às vezes a gente só precisa virar a página, mesmo com a mão tremendo, mesmo com o olho chorando, porque a próxima folha pode ter a melhor parte do nosso livro. Eu pensava que depois de tudo, o amor tinha morrido para mim. Não aquele amor de novela, de flores e jantares, mas o amor de ser olhada com carinho, de ser escutada sem julgamento, de ser tocada sem medo. Achei que isso era só lembrança, que meu tempo já tinha passado. Mas a vida tem dessas coisas. Foi num sábado de manhã, dia de feira. Eu tava com meus potes de bolo numa caixa, ajeitando a mesinha perto da pracinha, quando vi ele chegando. Um sênior alto, pele queimada de sol, olhar calmo, se apresentou devagar, com um sorriso meio tímido. Bom dia, a senhora é a famosa Cida dos bolos? Eu ri. Sou não, moço. Sou só a Cida mesmo, mas os bolos são bons, viu? O nome dele era seu Orlando, viúvo há 10 anos. Trabalhava com madeira, fazia bancos, mesas, brinquedos antigos. Tinha as mãos grandes e grossas, mas falava manso. Comprou 2 bolos, um de abacaxi com coco e outro de chocolate. Pagou, agradeceu e foi embora. No outro sábado, voltou. O de abacaxi é melhor, ele disse. Eu sorri e dei um com desconto, só para ver se ele voltava na semana seguinte. E voltou. Não era homem de falar demais, mas quando falava, dizia coisa que valia a pena escutar. Me perguntou se eu gostava de dança de salão, dessas que tocam nos bailes da terceira idade. Eu disse que fazia tempo que meu pé nem sabia mais o que era isso. Ele respondeu: o meu também desaprendeu. Mas, se quiser, a gente reaprende junto. Naquela hora meu coração deu um pulinho, pequeno, mas deu, como se dissesse: ainda estou aqui. A gente começou a se ver mais
na feira. Depois ele veio me ajudar a consertar a cerca do quintal. True uns pregos, um banco de madeira que ele mesmo fez. E um cafezinho forte do jeito que eu gosto. Mas nunca passou do limite, nem encostou em mim sem pedir licença com os olhos. E isso me desmontava mais do que qualquer buquê, porque carinho mesmo é aquele que respeita até o silêncio da gente. Um dia, ele me disse: não vim ocupar espaço de ninguém, só quero estar por perto se você quiser. E eu quis, mas com calma, com o coração ainda meio costurado, com a alma ainda em remendo. E ele entendeu, porque homem bom, de verdade, não pressiona, espera e cuida. Não precisei dizer que fui traída. Ele soube, porque no jeito que eu falava, nas pausas entre as palavras, tinha marcas que só quem já doeu de verdade consegue enxergar. A gente começou a caminhar junto na praça. Sentar nos bancos, contar piada boba, dividir silêncio. Ele me olhava como se eu fosse bonita, mesmo com minhas rugas, minhas marcas, minha idade. E isso era novo pra mim. Era um tipo de beleza que eu não via fazia anos. Teve um dia que ele segurou minha mão, devagar, e eu deixei. Não porque estava apaixonada, mas porque eu estava pronta pra confiar de novo. E se você aí pensa que já está velha demais para ser amada, deixa eu te contar uma coisa. Amor não tem idade. Ou respeito. É tempo certo. É coração limpo. E eu tava, enfim, descobrindo isso. Depois de tanto tropeço, eu tava aprendendo a andar junto. Não na frente, nem atrás. Lado a lado, devagar, sem medo. Os dias foram se encaixando como peças de um quebra-cabeça finalmente montado. E eu, cedo, mas não mais com aperto no peito, menos acordava com vontade de assistir o sol nascer, ouvir o canto dos passarinhos e sentir no corpo a calma de quem encontrou paz. A casa, antes palco de traição, agora era meu refúgio. Cada móvel, cada parede, cada flor que plantei no quintal, me lembrava quanto eu cresci. Minha filha, a Ana Clara, voltou a morar perto. Quando soube de tudo, cortou relações com a tia e disse que me amava mais forte do que nunca. A gente se abraçava no portão, as lágrimas transformadas em sorrisos. Ela me ajudava com os bolos, fazia umas placas para feira, bolos da vovó Cida. Eu ria e sentia o coração quentinho. Nunca pensei que meus bolos fariam tanta diferença na vida de tanta gente. O Antônio e a Rosa viram meu sucesso de longe. Diziam no mercado que eu estava voando alto. Um dia, o antigo padeiro da prefeitura quis aprender minha receita. Outro, uma rádio comunitária, me convidou para dar entrevista. Eu, que mal sabia conversar com estranhos, hoje falava de peito aberto, contando como a dor virou degrau para subir. O que era vergonha, virou orgulho. O que era silêncio, virou voz. E o meu amor antigo, o seu Orlando, continuou ali, caminhando de lado comigo pela pracinha, sentando no banquinho que ele mesmo fez, tomando café na minha cozinha. Um amor calmo, respeitoso, que não corria nem pressionava. Era amizade e carinho, embalados por dois corações que sofreram e decidiram. Vai Ver do Novo teve um domingo, em que organizei um café da manhã para a comunidade. Convidei aquelas senhoras do grupo. A gente se juntou na minha sala, cantou moda de viola com tucosos. Foi simples, mas foi a melhor festa que eu já fiz. Porque cada história que eu vi ali, nos olhos delas, era um pedacinho do meu renascimento. Passei a escrever minhas memórias, um caderninho pequeno, com capa de tecido floral, onde narro a vida antes e depois da traição. Quero deixar para minha neta, que nem nasceu ainda, um relato de como a dor pode virar sabedoria, de como a mulher, mesmo velha e cansada, pode florescer outra vez. Quando alguém pergunta: vó, como a senhora aguenta tanta coisa? Eu respondo sem pensar: aguento porque aprendi a me amar primeiro e porque descobri que felicidade é escolha diária. A cada manhã, boto meus pés no chão e agradeço. Agradeço pela segunda chance que dei a mim mesma. Agradeço pelas mãos amigas que seguraram as minhas. Agradeço pela sabedoria que a dor me trouxe. E, mais importante, agradeço por finalmente saber quem eu sou. A história pode até começar com traição, com dor,
com humilhação. Mas o final é todo seu. É o que você faz com essa dor que define quem você vai ser. Hoje eu caminho devagar, mas com firmeza. Minhas pernas não têm mais a força de antes, mas meu coração nunca esteve tão inteiro. Me perguntaram se eu perdoei o Antônio e a Rosa. E sabe, eu não tenho resposta simples. O perdão, às vezes, não é sobre dar abraço nem chamar para café. Às vezes, o perdão é só você seguir a vida, sem carregar aquele peso no ombro. É acordar sem rancor, sem raiva, só com a certeza de que aquilo tudo ficou para trás. Não desejo mal para nenhum dos dois. Desejo que eles tenham aprendido. Porque eu aprendi que confiança é coisa rara. E quando quebram, mesmo que você colhe, nunca volta a ser como era. Aprendi que amor não é só presença a menos. É cuidado, é respeito, é lealdade até, no silêncio. Mas o mais bonito que eu aprendi foi a me enxergar de novo. Por muitos anos fui só a mulher de alguém, a irmã de alguém, a mãe de alguém. Me doei inteira, me dividi, me apaguei. Mas hoje, eu sou só a Cida, a mulher que sobreviveu à pior dor da alma e transformou isso em força para seguir. A mulher que não se escondeu da vergonha, mas que a enfrentou de peito aberto. A mulher que foi traída e ainda assim venceu. E se essa história chegou até você? Talvez não seja por acaso. Talvez Deus tenha colocado essa mensagem aí no seu caminho para te lembrar de algo que você andou esquecendo. Você ainda tem valor, mesmo machucada, mesmo cansada, mesmo se sentindo invisível. Você ainda tem voz, e o mundo ainda precisa escutar. O que você tem a dizer, se você já sofreu uma traição, se já foi esquecida, ignorada, humilhada por alguém que dizia te amar, eu quero te pedir uma coisa. Não se cale. A dor que você está sentindo agora não vai te matar, mas ela pode te transformar. Se Voca Dexar, não importa se você tem 20, 40 ou 80 anos. Enquanto houver fôlego no peito, você tem chance de recomeçar, de reconstruir sua autoestima, seu lar, sua história. Você não precisa de permissão para ser feliz. E não precisa do perdão de ninguém para seguir em frente. Comenta aqui embaixo. Você já passou por algo parecido? O que fez para se levantar? Sua história pode ser o que outra mulher precisa ouvir hoje. Se essa história tocou o seu coração, compartilha com alguém que esteja precisando de coragem. E se quiser continuar ouvindo histórias assim, se inscreve no canal. Ainda tem muita vida, muita superação e muita verdade pra gente dividir por aqui. E lembra sempre disso. Ser traída não te diminui, mas se levantar, isso te engrandece.